Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que estão conosco em nosso canal Web TV Mansão do Caminho, que sejam todos muito bem-vindos. A reunião de hoje, nós solicitamos aos mentores espirituais fazê-la de um modo sui generis, diferente de todas as passadas quintas-feiras. Normalmente, esta sessão tem por finalidade aprofundar os conhecimentos na doutrina espírita. Nós recebemos perguntas de qualquer natureza através da Web TV e também diretamente. Como hoje, um dos respondedores era o nosso querido Dr. Francisco Ferraz, espírita, advogado das causas do bem, representando o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira inúmeras vezes, da Federação Espírita do Paraná, também inúmeras vezes, ocorreu-nos em brindar o nosso auditório com uma palestra dele, surpresa para ele. E dessa forma, nestes dias tão graves, termos um conforto moral e espiritual mais amplo pela experiência do nosso querido amigo. Ele está lançando hoje um livro que é uma continuidade histórica do cristianismo. Já falamos aqui em dias anteriores sobre o livro. Este é um livro. Tem apenas 592 páginas. Dá para a gente ler em 5 anos. Mas o livro é tão atraente que nós leremos em 5 dias, se desejarmos. E o assunto é fascinante, porque o Dr. Francisco, sob fortíssima inspiração do mais além, nos leva a percorrer os caminhos do cristianismo depois de Jesus. Aquele período entre o Calvário e a atualidade. Não apenas faz uma apresentação histórica e mostra que a humanidade evoluiu pouco do ponto de vista moral, tendo alcançado as estrelas do ponto de vista da astronomia e das ciências por si mesmas. Desta forma, terminada a reunião, ele estará assinando seu livrinho e iniciaremos o nosso trabalho com ele hoje, abordando um tema de reflexões. Por várias razões, pedimos ao Dr. Francisco esta gentileza. Porque na minha idade, alguns irmãos vieram abraçar-me, o que eu já agradeço por antecipado. Mas na minha idade, já é um problema viver. 97 anos. Quando eu olho para trás, eu acho que é algum conhecido meu. Porque eu planejei a vida inteira morrer jovem. E para o segundo centenário, eu sou jovem, né? Vou começar ainda daqui a 3 anos, quer dizer, acho que vou. Então, esses amigos vieram, nós desejamos agradecer e antecipadamente pedir desculpas, se não pudermos brindar-lhes o quanto merece. E como o tempo, já afirmava Einstein, é uma ilusão. Essa ilusão é terrível,
passa rápido. E nós cometemos tudo aquilo que não programamos. E se é aqui na Bahia, não escapa de uma baianada ou 10. A gente sempre dá uma saídazinha e já contamos, por antecipado, gostaríamos de receber a todos em um momento para um diálogo, uma conversação. No entanto, eu tenho estado muito doente nos últimos 2 anos. A nossa atividade é relativamente muito grande, aos 97 anos, porque nós dormimos apenas 4 a 5 horas e o tempo não dá. Então, quando me diz assim, e o tempo não dá, eu pergunto, o que é que você faz? Nada. Então, para o desocupado, não há tempo para nada. Mas pessoas ocupadas podem botar carga porque aguentam. E aí aumenta mais. E esta semana, que eu venho pensando desde janeiro, estes dias últimos, para o dia 5 de maio, eu contraí uma enfermidade que está também passeando pela Bahia. E deixou de vir bem nesse período. Deveria deixar lá para depois do Carnaval, bem do Carnaval, porque todo mundo saía com a epidemia e o Carnaval. É um casamento bom. Então, eu contraí essa epidemia e estive muito mal. Então, através de um tratamento muito sério e de um tratamento espírita, porque nós espíritas sabemos que as doenças começam na alma. E o tratamento tem que ser na alma. Curiosamente, esta frase não é minha, é da Organização Mundial de Saúde. As enfermidades têm origem na psique. E na psique devem ser tratadas. É uma visão, portanto, espiritual dos organizadores da saúde da humanidade. Então, recorrer a antibióticos, a soro, para poder hoje estar em pé. E aqui estávamos com os nossos irmãos. Então, qualquer coisa já, por antecipado, pedimos desculpas. E para entrarmos no tema, Dr. Francisco, com a palavra. Boa noite a todos. Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Esse é o tipo de surpresa sempre agradável, não é? Ainda mais ao lado do nosso ícone, o que me traz uma responsabilidade sobremaneira muito grande. Mas eu pretendo não decepcionar ninguém, nem os internautas amigos que estão nos acompanhando, não é? A quem cumprimentamos também. Mas assim, meio de sopetão, eu pensei em que eu poderia falar que trouxesse o interesse um pouco mais de todos, né? E me lembrei de falar sobre questões que são muito alvissareiras do ponto de vista do conhecimento espírita. E pedindo já escusas antecipadas, porque ao longo da nossa fala, tratarei de algumas questões aí que envolvem o catolicismo, e eu estou aqui com um fiscal do lado, vocês estão vendo, né? Que é o nosso amado amigo, o padre Olavo Amarante, né? Então, eu já falo para ele que o que eu vou falar aqui não tem nenhum endereçamento, nem ao catolicismo, nem à crença alguma, ok? Prazer em vê-lo. Então, eu imaginei que nós poderíamos pensar que Allan Kardec compareceria aqui hoje, uma figura de linguagem apenas, e nos proporcionaria a informação muito valiosa de um dos seus artigos que foi publicado na Gênese, corrijo, em Obras Póstumas, que não é um livro da lavra própria do lançamento dele, Allan Kardec. São as suas anotações particulares que ele tinha pessoalmente, todos temos, fazemos nossas anotações, e que foram presenteadas por a sua esposa Amélie Boudet à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 20 anos depois da sua desencarnação é que
A então diretoria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas publicou esta obra com uma homenagem post-mortem, por isso, obras póstumas. Há capítulos ali muito interessantes. E nós pensamos dali um chamado As 5 Alternativas para a Humanidade. E pretendemos, então, que nos acompanhem no raciocínio. Vai dizer-nos Allan Kardec, como se ele estivesse aqui ao nosso lado, que ele apresenta a primeira alternativa para a humanidade à época, e é claro, em que ele estava trabalhando na codificação espírita. E ele disse que a primeira alternativa da humanidade, desde os tempos mais antigos, a denominação é dele, é o deísmo. E o que é o deísmo? A própria etimologia da palavra nos remete à sua compreensão. É a crença em Deus. Todos aqueles de nós que acreditamos em Deus, como o supremo criador de tudo, é deísta. Mas ele foi além dessa simples interpretação. Ele vai dizer para nós que o deísmo possui 2 categorias. Ele denominou a primeira como sendo o deísmo independente. E o que é o deísmo independente? Podemos traduzir naquelas pessoas do povo que dizem o seguinte: olha, eu creio em Deus, e isso me basta. Não se ligam a nenhuma religião, não se apegam a cultos de qualquer espécie, apenas dizem, olha, eu creio em Deus. E não tiram disso também nenhuma grande consequência. Conhecemos pessoas assim, que Allan Kardec denomina, então, nesta categoria de deístas independentes. Mas ele foi além, e disse que há os deístas providencialistas. Aí ele acrescentou aquilo que nós podemos entender como providência divina, significando que os deístas providencialistas, como os independentes, acreditam em Deus, que Deus é a soberana inteligência do universo, mas acrescentam a este ponto da crença um item a mais, que Deus, pelas suas leis, continua vigindo, administrando os nossos destinos. Por isso, é uma providência divina sobre as nossas vidas. Mas também, igual os independentes, não se ligam a credos, a crenças, a religiões, não frequentam templos de qualquer natureza. Ele diz, olha, eu creio em Deus, confio nas suas leis, procuro fazer o bem e aplicar as leis, e ora, e não precisa mais nada do que isso, para que a gente consiga evoluir em espírito e verdade. É crer em Deus e cumprir as suas leis. São os deístas providencialistas. Essa, segundo o codificador, é a primeira alternativa da humanidade. Mas ele prosseguiu e trouxe a segunda alternativa para a humanidade, que ele denomina como sendo o panteísmo. E o que é o panteísmo? É uma crença muito antiga, que encontramos registros no Vedanta, o livro sagrado dos Vedas na Índia, há 12.000 anos antes de Cristo. E ali no Vedanta tem a máxima do panteísmo, significando, para entendermos o seguinte, que nós somos uma porção inteligente da grande inteligência universal que é Deus. E quando estamos vivendo na matéria, nós cumprimos uma etapa. E quando morremos, que é um processo natural, nós voltamos a compor o Criador. O que derivou a interpretação da PAN, a teoria do grande todo universal. É como se tirássemos uma gota de água aqui do oceano, ficasse ela 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e depois morre, e volta a compor, então, o grande todo universal. É uma alternativa muito seguida. O filósofo holandês Spinoza seguia essa alternativa do panteísmo. Mas deixa algumas lacunas, com todo respeito, porque não vai além disso. O que existe depois? O que acontece depois? Mas é uma alternativa. Há pessoas que seguiam por ela. E aí ele trouxe a terceira alternativa. Vocês vão entender por que eu pedi escusas ao meu dileto amigo padre. Porque a denominação é de Allan Kardec. Ele disse que a terceira alternativa para a humanidade é o dogmatismo, expressão dele. Significando dizer que é uma crença estabelecida sobre e sob dogmas. E o que é um dogma? Vamos ao dicionário. Aurélio,
E lá a gente interpreta que o dogma é uma construção humana sobre as coisas divinas, colocadas como verdades, com todo respeito. O dogma é também uma interpretação humana sobre a divindade e as suas ações, colocadas como verdade, e às vezes colocada, com todo respeito, como verdades inconclusas. O que significa isso? É assim, é a palavra de Deus e está acabado. É o dogma, com todo respeito. Claro, é que nessa alternativa nós vamos nos debruçar um pouco mais de tempo, né? Porque vem desde a lei antiga, desde Abraão, o patriarca primeiro da grande raça israelita, e através ali das falas dele, do sacrifício que ele ia fazer do filho na pira, aquelas construções dogmáticas, de interpretações sobre a divindade, não é? Depois a gente vai encontrar lá Moisés falando com a sarça, com o arvoredo. São construções dogmáticas, com absoluto respeito, e não estamos dizendo que não exista nada de autêntico, não é isso. Mas é essa interpretação humana sobre as coisas divinas e as coisas da fé. Então, a gente tem dogmas que vêm desde o Velho Testamento para depois. Por exemplo, o dogma de Adão e Eva, primeiro homem e primeira mulher. Segundo a nossa conceituação, isso precisa talvez uma explicação um pouco mais apurada. E aí eu peço licença ao nosso grande amigo para contar assim uma situação que me releva a essa compreensão do dogma do ponto de vista daquilo que a gente cria de expectativa. Há muitos anos, eu já estou nessa de muitos anos igual meu amigo, viu? Eu estava lá em Curitiba, à frente da minha casa, num sábado assim, eu sou neto de gaúcho, tenho muitos amigos gaúchos aí, então eu estava tomando chimarrão também, com a esposa. E aí bateram ao portão, eu fui atender o portão. Era um jovem com uns 30 anos, na época eu calculei, um senhor com uns quase 80, e uma criancinha com uns 8 anos. Quando eu abri o portão, o mais jovem já me estendeu uma revista, estava escrito Sentinela na revista. São pessoas que estão fazendo um trabalho sério, arrebanhando fiéis para a sua crença. Não há nenhum desdouro nisso, em absoluto. Então, eu entendi com quem eu estava ali falando naquele momento. E pensei, se eles começarem a me perguntar muita coisa aqui, vai sair faísca aqui hoje nessa conversa, né? Porque cada um tem uma interpretação. Então, aí o mais novo disse assim, olha, estamos fazendo aqui um trabalho de arrebanhamento de fiéis, informando a nossa igreja, nosso horário, nossa religião. Eu ouvi. E ele disse, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou, o senhor tem religião? Eu falei, é agora que a coisa vai complicar. É agora. Eu falei, tenho. E qual é a sua religião? Aí eu falei alto e bom tom. Eu sou espírita. Porque tem gente que diz assim, eu sou espírita, você nem escuta, tem vergonha. Tem vergonha. Né? Eu sou espírita. O mais velho deu 2 passos para trás. Porque, padre, ele achou que ele ia entrar na casa do demônio logo sábado. Porque assim eles interpretam, com todo respeito. Né? Falei, meu Deus, mas tudo bem. Aí ele deu uma sacudidela assim e falou, tá bom, o senhor então é espírita. Aí ele me disse, então eu vou lhe fazer outra pergunta. Eu falei, faça. O senhor é espírita de tambor? Eu não sei o que é isso, quem sabe depois o senhor me explica. Não é? Eu falei, mas espírita de... Eu entendi, claro. Porque a gente sempre faz buscas. Eu, por exemplo, desde a minha infância, sou de tradição católica romana, com muito orgulho, viu? Espírita não pode ter orgulho, né? Mas com muito orgulho. Não é? Eu fui coroinha, estudei em colégio de freiras, e minha mãe, padre, tinha um sonho. Ela queria que eu fosse ordenado padre. Dizem que eu pareço com padre, mas não é verdade. Né? Porque eu tenho padres amigos, aqui está um, não é? E ela me colocou, então, no seminário. Mas eu era daquelas crianças, hoje não tem mais essa palavra, é antiga, né? Eu era arteiro. E eu tinha um vizinho, coleguinha, também, 12, 13 anos, ele tinha um apelido, era um loirinho, ele foi colocado lá também no seminário. Chamava Chuchu. Eu ficava pensando, padre Chuchu, esse troço não vai dar certo. Não vai dar certo essas questões, mas tudo sei, tudo bem. E aí fomos lá para o seminário.
Mas eu tinha, espírita pode ter raiva, eu não era espírita, eu tinha uma raiva de ter que levantar cedo para ir orar na igreja, mas aquilo não entrava. Né? Eu acho que eu não estava fadado a ser muito padre, não. Mas aí eu tinha aula de religião, que era o vigário geral. Né? E ele começava a aula de religião, eu era então arteiro, irrequieto. Na primeira aula de religião, com todo respeito, viu, padre? Ele disse assim, vamos fazer a oração. 12 para 13 anos orando, Pai Nosso, que estás no céu. Tá? Aí vamos, Ave Maria, cheia de graça. Terminamos a prece, e já levantei o dedo. Aqueles alunos infames, né, que sempre tem na classe, aquele que levanta o dedo, já... Ele falou, diga, meu filho. Eu falei, eu não acredito que Deus criou o mundo, padre. Mas como assim, meu filho? Isso é uma heresia. Eu falei, a gente fala, Santa Maria, mãe de Deus, quem criou é a mãe. Ué, não faz lógica isso? Eu imaginava assim. E ele me deu uma conversada lá e coisa e tal. Aí, numa outra aula mais para frente, nós fomos entrar na Gênesis, capítulo 4, né, o primeiro livro de Moisés, versículo que vai 1 a 16, que eu vou usar nessa fala agora com esse pessoal. E aí o padre diz assim, e os dias da criação, Deus disse, faça-se a luz. O dedinho infame já levantou. Diga, meu filho, Deus estava no escuro? Eu queria saber. Ué, faça-se a luz, está tudo escuro. Imaginei, a imaginação da criança, da adolescente. Aí ele não gostou muito da minha fala. Deu uma corrigida lá. Ao máximo foi quando ele me mandou para fora da sala. Porque aí outro dia ele foi me dar uma aula lá, para nós, na sala, e eu, sobre Adão e Eva, porque eu estava falando agora. E eu perguntei assim para ele, padre, levantei o dedo, falei, diga, Adão tinha umbigo? Aquilo foi terrível, né? Vocês vão ficar pensando até quando voltarem aqui de novo se eu tinha ou não. Né? Aí ele me colocou para fora da sala. Mas eu cometi uma proeza, eu fui expulso do seminário. Que eram aquelas freiras com hábito azul, aquele chapéu, parece um foguete, assim. E tinha um muro do seminário com o muro do aposento das freiras. Como elas tinham um chapéu, ele queria saber se tinha cabelo embaixo do chapéu. Eu raspava a cabeça. Aí subimos no muro, chamaram o vigário chamou nossos pais e falou, isso aqui não dá para padre, não, pode levar embora. Aí eu encerrei minha carreira de padre naquele dia. Né? Mas aí, então, ele fez essa pergunta, né? A segunda pergunta, se era espírito de tambor. Como eu fui um padre frustrado, depois de um tempo a gente sempre faz busca. Eu fui para um culto da Igreja Batista, queria conhecer, até meu sobrenome, falei, vai dar certo. Né? Nada de ruim, coisas boas, mas não me achei ali. Aí eu fui para Umbanda, eu fui umbandista, né? Antes de ser espírita. Do ponto de vista do mediunismo, da mediunidade, me auxiliou em muita coisa hoje. Não é? É uma crença, uma seita, se é que queiram chamar de seita, afrodescendente, afro-brasileira, mas é uma coisa séria, né? Faz o bem, aquela coisa toda. Então eu entendi por que ele perguntou, o senhor é espírita de tambor. Aí, como eu já sabia os termos, eu falei, não, olha, meu amigo, o espiritismo não é isso, não tem marafa, charuto, defumador, não tem nada disso, nem tambor. Então ele disse assim, então o senhor é de Allan Kardec. Nem parente eu sou, né? Mas tudo certo. Né? Eu falei, não é bem assim. O espiritismo é uma doutrina que tem 3 aspectos. Falei para ele. Ciência, filosofia e religião. Só. Porque tem gente que para a gente na rua, a gente quer despejar do espiritismo todo na pessoa. A pessoa vai embora, até se assusta. Não existe isso. Aí ele raciocinou e falou, então tá, então o senhor é de Allan Kardec. Posso lhe fazer mais uma pergunta? Eu já estava cansado, era a 4ª pergunta quase. E eu falei, vamos entrar, tinha umas cadeiras na sala, o criança foi na frente. O mais velho pulou, arrastou, quase enforcou. Ele imaginou, vai entrar na casa do demônio, nós estamos fritos. Né? E puxou para fora. E ficamos ali mesmo. Ele falou, olha, então já que o senhor é espírita de Allan Kardec, eu posso lhe fazer mais uma perguntinha? Eu falei, pode. Adão e Eva é reencarnação de quem? Eu fiquei pensando, o sujeito veio me incomodar uma hora dessa, né? Descansando. Uma perguntinha fácil dessa, né, padre? Eu falei, que coisa. Eu falei, você tem aí, eles carregam uma pasta. Eu falei, você tem aí a Bíblia Sagrada? Tenho.
Podia apanhar? Ela apanhou. Eu falei, ó, agora eu vou te fazer uma proposição muito curiosa. Ele disse, por quê? Eu vou te responder essa pergunta com uma pergunta. Ele achou aquilo curioso. Os senhores e as senhoras também, né? Ué, mas como assim? Eu falei, não, aceita ou não aceita? Eu respondo essa pergunta com uma pergunta. Mas eu vou entender? Eu acho que sim. Ah, então só pode fazer a pergunta. Eu falei, não, calma. Pegue aí na Gênesis, de Moisés, capítulo 1 a 16. Trata da criação, primeiro homem, primeira mulher. São versinhos pequenos, por isso versículo. Então ele começou a ler, eu pedi para ele ler. E foi falando, eu também não falei que Deus estava no escuro, ele foi lendo. E aí ele vai lendo Adão e Eva, os primeiros. Adão o primeiro. Aí Adão dormiu, ele tirou uma costela, né? E fez a Eva, nada contra, isso é uma alegoria que a gente respeita, né? Muito embora no Rio Grande do Sul a gente já entendeu por que mulher é osso duro de roer. Porque costela não é carne nem de primeira nem de segunda, é de terceira, né? Mas quase me expulsaram do Rio Grande do Sul por causa disso, né? E aí, então, ele foi lendo, teve Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Se eu estiver errado, só me corrija, viu, padre? Abel e Caim. Eles vão ter depois um terceiro, né? Mas já tinha acontecido o assassinato, né? Que era Sete, S-E-T-H. Então, era prática comum na antiguidade as oferendas, né? Aos deuses, conforme a civilização. Lembra de Abraão ia sacrificar o filho na pira, era oferenda a Deus, e Deus disse que não era aquele compromisso que ele queria dele. Então, Caim fez a oferenda a Deus e Abel também fez a oferenda. E Deus aceitou a oferenda de Abel e não aceitou a de Caim. Aí já é uma primeira, né, divisão que a gente pode interpretar lá como sendo o bem e o mal, aquelas coisas para outra hora, outro dia, né? Então, Deus compareceu, ele está lendo, Deus compareceu a Caim e pediu contas de Abel. Eu, às vezes, também não perguntei para ele que o Senhor do Universo não sabia o que tinha acontecido. Foi perguntar, onde é que está Abel? Mas perguntou. E Caim disse, olha, ter eu lá que dar conta do meu irmão, além de matar, foi mal educado com o pai. E Deus, então, ele está lendo, compreendeu que Caim matara Abel. Ele vai lendo. Deus, então, amaldiçoou Caim. Por onde ele passasse, nem erva daninha ia nascer. Amaldiçoou a sua geração. Não tinha ainda, mas já por garantia ficava amaldiçoado, né? E aí chega no versículo que estava esperando. E Caim retirou-se da face do Senhor e foi para as terras de Nod, N-O-D, onde casou-se, construiu a grande descendência e fundou uma cidade com o nome do primeiro filho, Enoque. Quando ele terminou, eu perguntei, casou com quem? O mais velho fez assim, ih! Embolou tudo, né? Está lá no texto do Evangelho. Então, os dogmas são coisas para a gente ir pensando, nenhum desdouro, nenhuma crítica desnecessária. Então, a religião dogmatista é uma das mais antigas na Terra. E ela tem hoje o maior número de fiéis. Agasalha o catolicismo, porque o islamismo também tem dogmas, mais de 2 bilhões de fiéis, ou 3 nessa casa. São aqueles que seguiam pela alternativa dogmatista. Mas a religião católica romana, que dá origem ao surgimento de outros dogmas, se dá, então, com o lançamento dela própria no Concílio de Nicéia, quando o imperador é Constantino, que tinha reunificado o Império Romano. Era uma tetrarquia antes, provocada pelo imperador Diocleciano, né? 4 Césares, 4 imperadores. E Constâncio Cloro era aquele que ficava como imperador ali do Ocidente. E Diocleciano ficou doente, se retirou do palco do Império, e Constâncio Cloro resolveu reunificar o Império Romano. A gente estuda nos bancos de escola a tetrarquia romana, né? Foi unificada. E aí, então, ficou doente, abdicou do trono e assumiu Constantino, seu filho, que depois faz uma campanha contra os demais imperadores, bate em Roma Maxêncio e penetra a cidade de Roma vitorioso. Mas fez a sede do Império
Em Bizâncio, o Império Bizantino, cuja cidade ele muda o nome para se auto-homenagear, Constantinopla, hoje é Istambul, na Turquia. Né? E ele tinha, então, sob o Império, várias tendências religiosas, domínio, e resolveu unificar aquilo tudo. Convocou, então, o grande concílio, o primeiro grande concílio, que já houveram menores, chamado Concílio de Niceia. Ali, então, se lançou a pedra de fundação da Igreja Católica e Apostólica Romana. Não é crítica, isso é história. Né? Não vamos fazer crítica. E surgiu ali a necessidade de ter uma sustentação para essa crença nova. O que é que se fez? Se pegou, como Jesus era judeu, né? Se pegou grande parte da lei antiga, da lei de Israel, um conjunto de 76 livros, que formam o Taná ou o Talmud, dentre os quais os 5 principais é a Torá de Moisés, e se trouxe para uma primeira parte de um livro. E a Boa Nova de Jesus, já com algumas poucas modificações, mas havia como um testamento novo. E surgiu ali efetivamente aquilo que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, porque antes as religiões tinham seus livros tradicionais. Né? E surgiu então o primeiro dogma, que é a criação humana. Qual é o primeiro dogma cristão? Jesus é Deus. Jesus é o menino Deus encarnado na terra. Com todo respeito. Né? Essa alternativa, então, ela vem se sobrepondo, o dogmatismo, às pessoas. Mas é bom, até porque a pessoa tem um direcionamento, né? Ela que tem a sua fé, não importa se ela é católica, espírita, evangélica, seja o que for. Importa que ela viva fazendo o bem. E se ela se dá bem ali no catolicismo, continue ali. É o seu lugar. Se ela está se dando bem lá na tradição evangélica, continue. Se está bem na Umbanda, continue, faça o bem, não importa o rótulo. O que importa é a ação, a filosofia, do comportamento. Né? Mas essa alternativa dogmatista foi aquela que foi arrebanhando por essa série de dogmas essas situações todas. Por exemplo, desde os israelitas, quem pratica o bem segundo a lei de Deus e morre, vai para o paraíso. Né? Uma região de delícias, onde a gente não tem o que fazer, só aproveitar aquilo do bem que a gente fez. E é uma imagem, no seminário, tinha uma imagem bonita, Divaldo, do paraíso, que eu gostava, né? Porque eram os homens deitados nas redes, assim, vinham as lindas donzelas com cacho de uva para servir a gente. Não, a gente nem pegava, abria a boca, ela punha na boca, assim, o cacho de uva. Né? Ô, paraíso bom, a beleza. Né? Extraordinário. Eu queria ir para um paraíso desse. Né? E aí, mas os bons iam para o paraíso. E os maus? Os maus despencam para o inferno. Né? Com todo respeito ao padre ali, uma região que queima e nunca consome. Né? Mas é meu amigo, o padre, pode ter certeza. Depois ele vai me catequizar. Né? E aí, então, havia um grande dilema. Se os bons vão para o paraíso e os maus vão para o inferno, para onde é que vão os mais ou menos? Vocês estão rindo, mas vocês são mais ou menos igual eu. É. Aí a gente faz ainda uma fofocazinha de alguém. No centro espírita tem muita fofoca, ou não? Lá no Paraná não tem fofoca. Lá a gente faz observações da vida alheia, diferente. Então, mas, enfim, os mais ou menos têm que ir para algum lugar. Né? Porque a gente tem muito defeito ainda, mas já temos virtudes. Né? Então, não tinham de pôr os mais ou menos. E aí, no Concílio de Constantinopla, 553, se eu estiver equivocado, né, um colegiado ali de bispos, não é? 5 que ficaram para definir uma questão, inclusive, da reencarnação, que tinha no texto, foi tirado. Né? Eles resolveram criar um local para pôr os mais ou menos, por garantia nossa, chamado purgatório. Agora sim, os mais ou menos, quando morrer, como ainda não são nem suficientemente bons, e nem tão maus, vão para o purgatório. Mas tinha uma condicionante grave ali. Quem morreu, se lá na terra ficasse lembrando dele com alegria, com saudade, e orasse por ele, ia purgar ali os seus males,
e ascenderia ao paraíso. Agora, se não deixou testamento, e a família está brigando por causa dos bens, está lascado. E vai para o inferno, não tem jeito. Né? Isso é uma figura de linguagem para entender outras coisas. Mas também tinha as crianças que morriam cedo, e continuam morrendo cedo, nasce e morre com 2, 3, 10 anos, 20 anos. Vai para onde? Até 10, 12 anos. Não fizeram nem o bem nem o mal. Como é que faz? Partindo da única existência, com todo respeito. Aí criou-se, então, também o limbo. Né? A mim sempre me pareceu assim, uma região meio cheia de alga, meio gosmenta. Assim, nunca interpretei bem esse limbo. Mas, sim, é um dogma. Né? Então, essa alternativa dogmatista, ela vem trabalhando sobre esses dogmas todos. Né? E ela se ampliou depois, com o surgimento do Islã, que foi no século VI depois de Cristo, em 579 depois de Cristo. Né? Muhammad, que nós conhecemos como Maomé, ele era muito pobre, né? Mas ele desposou uma rica princesa dos sultanatos, chamava-se Khadija. E ali, então, ele teve os sonhos, né? Que ele, na caverna, e que ele traz as suratas, que seriam os versículos do Novo da Bíblia, as suratas, também versos. E vem trazendo para o seu povo toda a tradução nessas suratas. Né? Ali também tem alternativas dogmatistas que impõem ao povo, às vezes, a obediência é uma fé cega, com todo respeito. Né? Não cabe discussão. Essas alternativas todas, com absoluto respeito, foi a responsável, nos dirá Allan Kardec, por surgir na Terra a quarta alternativa para a humanidade. Porque ele vai dizer que a quarta alternativa para a humanidade é o materialismo, expressão de Allan Kardec. Porque, se já aconteciam naquele tempo em que surge o materialismo na Terra, grandes descobertas científicas, astronômicas também. Às vezes a igreja não entendia isso, da época. Considerava, então, às vezes, grandes descobridores de grandes avanços como hereges. Como aconteceu, por exemplo, com Galileu Galilei, que é o inventor do microscópio, descobridor, né? E do telescópio. Veja que espírito extraordinário. Né? E que dizia, ampliando uma teoria de Copérnico, a teoria heliocêntrica, porque a igreja entendia, né, que o centro da Terra era o universo, o sistema de Ptolomeu, grego. Mas, então, nós temos, então, o sistema heliocêntrico, com Nicolau Copérnico, que vai dizer que é a Terra que está em torno de um Sol. E Galileu amplia isso e diz que a Terra tem movimento, que ela gira no espaço. E ele foi chamado às barras do Tribunal da Inquisição, porque estava pervertendo a juventude com essa interpretação. No livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, tem o julgamento dele e tem a penitência que ele recebeu. É muito curioso, né? Porque os seus acusadores deram a palavra a ele vai falando, de certa forma, dizendo e desdizendo, enrolou um pouquinho o povo, mas no finalzinho ele fala bem baixinho, mas que a Terra se movimenta, se movimenta. Fizeram ouvidos de mercador, deram a penitência, está lá quem quer acompanhar. Então, essa alternativa e as outras descobertas proporcionou o seguinte: olha, se as descobertas acontecem, o avanço do conhecimento acontece, se a igreja não agasalha isso, o que é que fez, então, muitas criaturas? Levantou a barraca do terreno da religião e assentou a barraca no terreno do materialismo, a negação de tudo. Não existe Deus. Deus é uma miragem. O que existe, na verdade, é uma vida só. Morreu, acabou tudo. Não precisa se preocupar com nada. Não é? É a negação de tudo. Grandes filósofos materialistas surgiram, né? Schopenhauer, né? O próprio positivismo de Augusto Comte tinha um condicionante materialista, Nietzsche, na Alemanha. Né? É curioso, né, que quando Nietzsche vivia na Alemanha, uma vez ele mandou escrever no muro da cidade: Deus está morto. Né? 2 meses depois ele morreu. Aí alguém foi lá e colocou: Nietzsche está morto. Fica para decidir quem tinha razão. Né? Então é responsável pelo surgimento do materialismo na Terra,
a negação dessas coisas todas, da ciência principalmente. Isso tudo, pelo tempo, não dá tempo de avançarmos mais, vai surgir na Terra depois uma outra alternativa. Com todo respeito ao nosso padre Olavo, segundo Allan Kardec, a quinta alternativa para a humanidade é o Espiritismo. O Espiritismo. E Allan Kardec, então, baseia essa interpretação nas questões dos princípios que agasalham a doutrina espírita. E em duas grandes características que o Espiritismo tem. Falando das características, ele vai dizer que a primeira grande característica do Espiritismo é a universalidade do ensino dos Espíritos. Significando dizer que quando ele foi lançar o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, portanto, mês passado, né, comemoramos aniversário, ele estabeleceu um correio com o mundo possível à época, né? Recebia mensagens mediúnicas, por exemplo, da Alemanha, da Áustria, da Itália, até do Brasil ele recebeu. E ele fazia o selecionamento, ele usou um método. Quando a gente vai ao Livro dos Médiuns, aprende ao método de observação, né? E ele selecionava. Quando tinha uma mensagem aqui, por exemplo, no Pau da Lima, que coincidia com a grande cidade do Paraná, uma das maiores do Brasil, Cruzeiro do Oeste, já ouviram falar, não? Então ele selecionava e colocava ali para dar mais um crivo depois. E esse é um método comparativo que ele fazia, o método de observação. E ele foi selecionando. Então, essa significa dizer que as informações que estão ali na primeira obra, todas elas têm essa característica da universalidade do ensino dos Espíritos, que se dá em qualquer lugar, em toda parte. E ele elegeu uma última característica, que a gente não deve nunca esquecer, que é o da progressividade. O Espiritismo não é uma doutrina estanque, pronta, acabada, ela é progressiva, progride com a evolução, com o avanço da ciência, da filosofia. Com tudo isso, o Espiritismo acompanha, né? Isso é muito interessante. E baseou-se, então, para dizer que é a quinta alternativa, nos 5 grandes princípios. Primeiro, a existência de Deus. Deus é, questão primeira, o supremo criador do universo, causa primária, né? E, portanto, nós espíritas somos deístas. E somos deístas da categoria dos deístas providencialistas, que é a segunda categoria que Allan Kardec vai nos dizer. E aí ele vai nos dar o segundo princípio, a imortalidade da alma. Ninguém morre. A vida é uma só. Os corpos é que são diversos, né? Que surgiu lá no Egito Antigo, entre os sacerdotes do círculo iniciático, nos corredores dos palácios dos faraós, a imortalidade. O terceiro grande princípio, a pluralidade das existências, que também não é uma criação do Espiritismo. Lá no Vedanta, falamos há pouco, 12.000 anos antes de Cristo, há registros dos diálogos de Krishna com Arjuna sobre a reencarnação. Dentro da tradição hindu, no Mahabharata, nas Upanishads, nos livros da tradição hindu, são 73. Um conjunto chamado Bhagavad Gita, está ali a doutrina do meio, de Buda, a roda da vida, as vidas sucessivas. Então, é um princípio que o Espiritismo agasalha. Não inventou, traz para ele. E a pluralidade dos mundos habitados, significando dizer que nós não somos o único nesse universo. Eu assisti agora, semana passada, um programa sobre o James Webb, aquele telescópio que está no espaço, que custou a bagatela de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares para fazer ele. E ele tem um alcance de 13 milhões de anos para trás. Como é que a gente vai entender isso? Às vezes a gente duvida, mas o homem, há alguns centenas de anos atrás, ele calculou, muito antes, inclusive, calculou o eclipse com precisão aritmétrica, geométrica.
A gente sabe, eles anunciam, olha, tal dia vai ter eclipse lá no hemisfério tal, e vai acontecer e acontece. Significando que o conhecimento ele vai caminhando. Então nós temos ali os mundos habitados. Mas Anaxágoras e Anaximandro eram professores de Sócrates. E eles falavam sobre a cultura dos mundos habitados. Então são coisas muito antigas. E aí é o outro princípio, que seria então o último princípio dos 5. A comunicabilidade entre o plano físico ou extrafísico, ou o plano espiritual e o plano material. A possibilidade de nós intermediarmos essa comunicação. Aqueles que têm uma sensibilidade mais acurada, podem. Porque todos nós, dirá Allan Kardec, no livro dos médiuns, na abertura, somos médiuns. O que difere é a capacidade ostensiva da mediunidade. Portanto, todos nós temos intuição. E a intuição é a mediunidade do futuro. É essa capacidade que temos de pensar, de interagir pelo pensamento, de sentir as coisas pelo pensamento, as vibrações. Isso é muito comum, né? Às vezes uma pessoa se aproxima da gente sem condenação nenhuma, e a gente se sente mal, a gente capta, às vezes, a energia que não está boa naquele momento na pessoa. Às vezes ela se aproxima, a gente quer abraçar, a gente tem as intuições, a gente sente as vibrações. Então, esse princípio de comunicabilidade, que não é novo, que está lá, né? Desde os tempos mais antigos. Nós vamos encontrar, então, no primeiro rei de Israel, depois da separação das 12 tribos, Saul, ele mandou eliminar os pitons e as pitonisas do reino, médium, né? Mas conservou a pitonisa de Endor. E ele estava, então, em guerra com os filisteus, não é? E ele vai consultar Samuel, aliás, a pitonisa de Endor, se ele ia ganhar a guerra ou não. Então comparece Samuel, que tinha vivido no reino, já tinha desencarnado. E vem através da pitonisa de Endor e fala para ele que ele ia perder a guerra, de fato ele perdeu, né? Então isso é uma coisa muito antiga, não é o Espiritismo que inventou isso, nem o catolicismo, nem nada. Então essas alternativas, Allan Kardec desfilou para nós, como as 5 alternativas para a humanidade. Claro, fazendo um registro que quem se dá bem numa alternativa, continue lá, porque tudo vem para o progresso da criatura humana, do espírito, da alma, numa linha ascensional, né? Assim nós vamos para e passo, progredindo, indo adiante. Mesmo com as nossas defecções, que ainda temos um pouco, como não, mas já estamos administrando virtudes na direção de sermos amanhã uma criatura muito melhor do que hoje, né? É o nosso objetivo. Então, dado o horário, não quero cansá-los muito, agradeço a atenção e o convite do meu irmão Divaldo e peço que a gente continue sempre nesse fanal, na busca do aprendizado, da liberdade da alma, dos voos da alma ao parâmetro do infinito, para a gente sempre progredir a caminho de Deus, através dos caminhos de Jesus. Muita paz. Muito obrigado. Curiosamente, abordamos esse tema há 15 dias. Exatamente esses estudos a respeito de Adão e Eva, de Noé mais tarde, porque ferem o bom senso. E a ciência está aí para demonstrar, através da genealogia, que os descendentes sempre de um mesmo clã, de um tipo sanguíneo, terminam com problemas psiquiátricos muito sérios. E ficaram célebres os descendentes de um desses clãs que governou a Espanha, que todos nasceram na Ascensão do Tempo, com deformidades faciais, porque para a tradição ser conservada de cada reino, o casamento era somente para procriar, era uma injunção política. E eles preferiram procriar sempre dentro da própria família. E foi necessário mudar porque a família ficou degenerada. É curioso porque o tema estava no ar.
Ele não estava aqui e nós abordamos, convidando a reflexão aos atos dos quais nós somos responsáveis. Agora, vamos aplicar uma das teses do Espiritismo. Eu falei na questão da saúde e que havia recorrido à saúde através da doutrina espírita. Também, em reunião passada, abordamos o estudo do passe, a técnica, as várias aplicações, os resultados. E foi exatamente o que eu fiz nos dias mais difíceis. Então eu pedia a um dos nossos trabalhadores, a um dos meus filhos, que me aplicasse o passe. O resultado era tão impressionante que, para dormir, eu tomo ainda uma medicação muito suave. É um problema que eu trago desde a infância. E com essas problemáticas, as preocupações, o sono se faz mais erradiço. Mas se eu tomo passe, eu durmo profundamente nos primeiros 2 minutos do passe. E quando acordo, quando desperto, estou profundamente renovado. E há muitos espíritas que não acreditam nisso, ou que nunca tiveram experiência. Então eu recomendo que antes de tomarem decisões cirúrgicas, de desilusão, de não haver cura, sempre há uma possibilidade. E recorra a essa terapia dos fluidos, hoje perfeitamente aceita pelas pesquisas da física quântica. Vemos que algumas universidades do mundo, como a nossa, aqui em Salvador, que é a mais velha do Brasil, uma cátedra especialmente sobre medicina e espiritualidade, que são fenômenos espíritas. Foi a maneira como essa quarta força que foi apresentada no século passado, na Califórnia, pelos maiores psiquiatras do século, nos encontros realizados no sul da Califórnia, criando a chamada quarta força em psicologia. Primeiro, a psicologia convencional. Depois, a psiquiatria, no seu sentido mais profundo. Por fim, a psicologia psicossomática, ao lado da psicanálise. E, por fim, a psicologia de natureza psiquiátrica. Hoje nós temos 4 estudos. E já foi o tempo que se podia dizer que a ciência não tem provas. Nós lançamos aqui, no ano passado, um tratado feito por psiquiatras espíritas e publicado por uma universidade norte-americana. Apresentamos a edição em inglês e alguém que ouviu através da internet financiou a tradução da obra e nós publicamos e apresentamos aqui a psicologia da quarta força, contando as experiências de cura anotadas na psiquiatria. Então, nós temos aí um tema muito interessante. Para nós, qualquer religião é boa, desde que o indivíduo nela se enquadre. Os erros são da interpretação humana, até mesmo a não-religião, desde que o caráter seja nobre. É muito melhor ser um ateu com dignidade do que ser um religioso aferrorado com hipocrisia. Acreditar, fingir e não praticar. Então, agradecemos ao Dr. Francisco
E no momento em que ele falava a respeito de Istambul, a respeito do movimento ali iniciado desde o período do imperador, que um pouco antes fez em Milão a apresentação de um código criando a igreja ao lado do Estado. E ele, imperador, gerando com o Papa e dividindo a humanidade em dois poderes. O poder espiritual, que era a igreja que tomava, e o poder material, o papado. Muito interessante, quando ele estava fazendo essa evocação, eu me lembrei que há muitos anos já, aproximadamente uns 40 anos, eu fui a primeira vez a um país árabe, e fui exatamente à Turquia, para oferir uma série de conferências. Aliás, aqui presentes estão alguns amigos que foram conosco, uns 8 a 10, Jorge, Paulo e etc. E então, quando eu cheguei à grande catedral, que é considerada uma das mais belas obras do mundo, eu vi a catedral psiquicamente sendo invadida. E então, naquele momento da Idade Média, eu corri para ver se encontrava algum conhecido. E encontrei um cavaleiro árabe que tomava conta da catedral e esmagava. E, para minha surpresa, que foi uma coisa terrível, esse cavaleiro era o Dr. Francisco Ferraz. Quando eu voltei da viagem, ele disse. E naquela época, essa mesma entidade que me levou ao desdobramento, há 9 séculos passados, me disse assim, ele agora vai se reabilitar com o evangelho que ele ajudou a destruir. Mas eu nunca fiz a conotação. Como viram, o Dr. Francisco é um hábil legislador, é um mestre do direito e tem ajudado a causa espírita na aplicação das leis, ele com outros. Mas hoje, enquanto ele falava, e eu me recordava do livro, que já comecei a ler, e via ele buscando fixar nos personagens a figura inadiável de Cristo, eu lembrei do que os Espíritos me haviam dito 40 anos atrás, porque ele começou a escrever estas obras para publicá-las há menos de 3 anos. Primeiro, foi necessário amadurecer no direito, na administração, na família, experimentar a dor da saudade, a desencarnação de filhos queridos vencidos pelo câncer, sofrer as injunções normais que todos experimentamos na luta, até firmar esse pacto com Jesus. Nada, coisa nenhuma, aparta-nos da presença do Cristo de Deus. Então eu me congratulo em ver o amigo palmilhando as pegadas sublimes do pegureiro da verdade. Muito obrigado, doutor Francisco. Vamos agora receber os passes. Se por acaso alguém estiver indisposto, com problemas na saúde, com diagnóstico terrível, porque me disse um dos maiores cancerologistas do mundo, nos Estados Unidos, o Dr. Bernie Siegel, que o câncer não é tão cruel, o nome é que é terrível. Quando o paciente recebe o diagnóstico e sabe que está com uma neoplasia maligna, ele perde a confiança em 60%. Porque o câncer, não tem cura. E então ele esteve mostrando estatística de Harvard, em que as curas são hoje mais numerosas do que o óbito. Ocorre
que não se estabelece o número dos curados, mas sim o número dos mortos. Já notaram? As estatísticas, invariavelmente, falam dos que morreram agora na pandemia, em certa época, mas não dos que ficaram curados. E quem se cura do câncer, ou fica uma pessoa melhor, porque o câncer é um enxó que corta as anfractuosidades do coração. Ou então ele morre mais tarde de outra doença qualquer, como a gripe. A gente, nossa, teve câncer e não morreu, teve gripe e morreu. Foi o câncer. E chegou um pouquinho atrasado, era um pouco brasileiro, e chegou atrasado, mas levou da mesma forma. Então vamos tomar o passe. Agora pensemos em Jesus, diante dos infelizes. E de alguma forma, nós somos pessoas que temos problemas, todos nós. Vamos orar. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Quem não sabe o que é passe, porque tem muitas pessoas que estão vindo aqui talvez pela primeira vez, ou nunca foram centro espírita antes, não tem nada de mistério. É a transmissão da energia comum, muito usada hoje pela própria medicina, nos chamados medicamentos placebo. Se dá uma drágia que não é de nada, mas impregnada da nossa força, ela faz o efeito do remédio original, às vezes melhor. Amigo Jesus, perguntaram-te o que era necessário fazer para entrar no reino dos céus. E tu sintetizaste, depois de um diálogo muito formoso, que bastava amar ao próximo como a si mesmo. E, por efeito, amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui estamos, teus discípulos, teus clientes, os chamados filhos do Calvário. Abençoa terapeuticamente os médiuns que irão transmitir-nos energias saudáveis. Abençoa-nos a nós, nossa família, nossos amigos, aqueles a quem amamos, mas também aos que não nos amam, aos que têm dificuldade em simpatizar conosco e se voltam contra nós, tornando-nos inimigos. Abençoa-os, porque são nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os suicidas, aqueles que tombaram no abismo da fuga aos compromissos humanos. Abençoa as entidades perversas que se comprazem na obsessão, perseguindo-nos. Também te pedimos compaixão para aqueles que te negam ou que te geram problemas para a sociedade. Vivemos uma hora catastrófica, mas tu és o príncipe da paz. Apazigua-nos a cada um com a serenidade ante as decisões difíceis, os problemas quase que insolúveis.
Pedimos-te pela nossa casa, pelo nosso santuário, para que energias do mundo espiritual acumulem-se e possamos aspirá-las, saindo daqui melhores do que ao chegarmos. Pedimos-te pela paz no Brasil, pelas nossas autoridades, por aqueles que têm responsabilidade no destino das massas, pelo povo, paz mundial, que chegue um dia que o leão esteja bebendo na mesma fonte do Cordeiro e que as rosas perfumem o ambiente dos lares. Agradecemos-te, Jesus, a oportunidade desta noite. E em nome de Deus, de Maria, a Santíssima, em teu nome e dos Espíritos amigos, encerramos a reunião desta noite com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.